Camélia está no ar 24 horas. Participem! Rádio Camélia, espaço de palavras livres. Bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer o convite do professor Paulo e a presença de todos os estudantes e professores dos colégios Amintas, Castelo Branco e Otília. Vou fazer uma pequena introdução sobre o tema que nos foi proposto, que é a questão da reforma do ensino médio. Eu vou tentar falar um pouco mais pausadamente para não dificultar o trabalho do Natan, porque eu sei que às vezes é complicado. Tá de boa? Beleza. Gostaria de começar informando a todos que amanhã, dia 30 de agosto de 2018, será julgado no STF a constitucionalidade da reforma do ensino médio. A Lei 3.415 de 2017, ela vai ser julgada como constitucional ou inconstitucional amanhã no Supremo Tribunal Federal. Né? É importante que todos estejam sabendo disso, porque vendo como tem se comportado o nosso STF, não dá para criar grandes expectativas, né? Não dá para se ter boas esperanças com relação aos seus julgamentos. O que significa uma reforma educacional? Uma reforma educacional, ela acontece para transformar a sociedade em algo que é esperado pelo poder. Numa reforma educacional, pessoal, nós temos que ter em mente o seguinte: se faz uma reforma para se moldar uma sociedade nos moldes que se espera. Portanto, quando os europeus começaram a colonizar o nosso país, um dos princípios básicos dessa colonização era a evangelização dos índios, né? Então você tinha os jesuítas aqui no Brasil evangelizando os índios. Para quê? Para você dominar um povo, você domina ele através da educação, principalmente. Ou você o liberta através da educação, né? Depois que os jesuítas foram expulsos do Brasil, a educação passa para as mãos do Estado. E nós temos a Constituição daquilo que se conhece como ensino médio ou segundo grau a partir de 1922. Está dando microfonia aqui? Não. Em 1942, nós temos a primeira reforma, a reforma do ensino médio, né? Que lá, nessa data, é instaurado o ensino secundário dividido em dois, onde se tem o ensino clássico e o ensino científico. Por ensino científico, entenda-se um ensino profissionalizante, e o ensino clássico era voltado mais para as camadas mais abastadas, mais ricas da sociedade. Deixa eu ficar para cá. Senão me escondo ali e ninguém me vê. Então, nesse ensino clássico, as pessoas que faziam o ensino clássico saíam com uma formação em literatura, linguagens, saía falando grego, latim, espanhol, francês e com boas noções de inglês. Então, quem que fazia esse ensino clássico? Os filhos da burguesia, geralmente. Os filhos das classes mais pobres, das classes trabalhadoras, faziam o ensino científico. Então você tem, a partir daí, uma segregação social muito grande, onde grande parcela da população é condicionada a estudar para trabalhar, e a outra parcela da população, mínima, não vai pegar em ferramentas, ela vai estudar para se tornar um intelectual, enfim. Qual é o contexto da reforma de 42? Não podemos esquecer, a gente estava vivendo em plena ditadura do Estado Novo, né? E para consolidar uma ditadura, você faz reformas educacionais. Em 46, nós temos a implementação do ensino normal, a escola normal, para formar professoras para o ensino básico. Por que professoras? Bom, se tinha uma visão extremamente machista na época de que as crianças devem ser cuidadas principalmente pelas mulheres. Não sei se vocês, assim como eu, estudaram o ensino fundamental principalmente com mulheres. Isso ainda acontece muito, né? E o que não atraía os homens também eram os baixos salários
né? E em 46 você tem algumas matérias, por exemplo, que são colocadas na escola normal, que são trabalhos manuais, economia doméstica e caligrafia. Por isso que as professoras do seu prézinho, da primeira série, todas elas têm aquela letra bonita e bem redonda, né? Isso é uma característica delas pela formação que elas têm. Bom, essa reforma dura até 1971, onde você tem uma reforma proposta por um cara chamado Jarbas Passarinho. 1971, qual que é o contexto? O auge da ditadura militar no Brasil. Você tem o governo do general Emílio Garrastazu Médici, né? Foi um cara extremamente sanguinário, para falar um pouco. Nessa reforma, galera, exclui-se a obrigatoriedade do ensino profissionalizante, como era, né? E se coloca a educação moral e cívica e o ensino de uma matéria chamada OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Com a educação moral e cívica, o Jarbas Passarinho dá uma declaração em 1971 que diz o seguinte: nós precisamos garantir a revolução. O que eles chamavam de revolução foi o golpe de 64. Nós precisamos garantir a revolução através da educação. Por isso que a educação vem com mais uma reforma para manter essas pessoas, esses jovens que na década de 70 pensavam muito em política, né? Você tem uma reforma educacional que os mantém quietos e dóceis. Essa reforma, ela institui a educação moral e cívica, que ensinava, pelas cartilhas que eu vi, né? Eu ia trazer algumas aqui, mas não estavam aqui no bairro que eu moro. Nessas cartilhas, por exemplo, tem os militares como os grandes salvadores do mal, né? Ensinava as crianças a amar não somente o país. O problema não é amar o país, é amar o que fizeram no país, né? Então pega o slogan da ditadura: Brasil, ame ou deixe. Você conhece muito bem. Você tem o SPB, que fazia a função do que seria hoje o ensino de sociologia. Esse ensino molda as gerações a não pensarem criticamente, a não pensarem em alternativas de sociedade diferentes daquela imposta pelos militares, né? Em 96, nós temos uma nova reforma que divide o segundo grau em 3 disciplinas, né? E você tem essa famigerada reforma de 2016 e 2017, né? Essa reforma de agora, galera, também nós temos que analisar o contexto no qual ela está sendo inserida. O contexto dessa reforma é uma nova forma de acumulação do capitalismo. Nós não temos mais aquele capitalismo clássico, onde somente a produção do lucro através da produção de produtos, né? Não é um capitalismo mais tão fabril assim. Nós temos uma nova modalidade de capitalismo surgindo, e com isso surgem novas modalidades de trabalho. Com novas modalidades de trabalho, novas modalidades de exploração do trabalho também. Não há mais uma característica de você ter grandes empresas precarizados. Então, precarizados precisam de pessoas com educação precarizada para receber salários precarizados e levarem uma vidinha precarizada. Para não falar uma vida de merda. Mas é mais ou menos isso que se propõe. Então essa reforma, ela está dentro de um contexto, e esse contexto faz sentido com essa reforma que está aí agora. Não é só essa reforma. Só que, é claro, são várias reformas que estão acontecendo socialmente que vai alterar a vida de todo mundo. Mas a que vai preparar as futuras gerações com uma certa docilidade, uma perspectiva não crítica da sociedade, ela se instaura a partir de 2017 com essa reforma, né? Uma reforma como essa, você vai promover uma sociedade com menos perspectiva, com menos capacidade de fazer uma crítica e com menos capacidade de organização social também, para tentar reivindicar algum tipo de direito. Qual é a característica hoje do nosso capitalismo? Transformação de direitos em serviços. Então, direito você vai ter como serviço. E serviço, você sabe, você tem que pagar para ter, né? As privatizações em vários países já vem acontecendo, principalmente em países sul-americanos,
como a privatização da água na Bolívia, por exemplo. Quer dizer, a água pertence a uma empresa que não fica nem na Bolívia, uma empresa da Europa, né? Aqui no Brasil nós começamos as privatizações com a matriz energética do petróleo, né? Estamos entregando principalmente a petroleiras norte-americanas e inglesas. Então, nós estamos sendo preparados, na verdade, para uma sociedade que virá a seguir. Que sociedade é essa, será? É uma sociedade onde pessoas com um mínimo de pensamento crítico não serão bem-vindas, né? Por isso que você tem a exclusão total de todas as disciplinas. Você não vai ter nem pensamento crítico, nem formação científica. Então é um futuro totalmente tenebroso para todos nós, né? Falo nós porque eu também sou jovem, embora não pareça. Mas o que eu quero dizer é mais ou menos isso, né? E para encerrar, eu gostaria de ler um texto que eu trouxe para vocês. Obrigado. Chama-se Os Ninguéms, de um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano. O Eduardo está escrevendo esse texto mostrando como nós somos vistos, né, aos olhos, principalmente das grandes multinacionais, das grandes potências europeias. Esse texto foi escrito na década de 80, aproximadamente, e está compilado num livro chamado Livro dos Abraços. Então, o lerei a vocês. Os Ninguéms. As pulgas sonham com comprar um cão, e os ninguéms em deixar a pobreza. Quem em algum dia mágico a sorte chova de repente, que chova a boa sorte a cântaros, mas a boa sorte não chove ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nem uma chuvinha cai do céu da boa sorte. Por mais que os ninguéms a chamem, e mesmo que a mão esquerda coce, ou se levantem com o pé direito, ou comecem o ano mudando de vassoura. Os ninguéms, os filhos de ninguém, os donos de nada. Os ninguéms, os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fudidos e mal pagos. Que não são, embora sejam, que não falam idiomas, falam dialetos, que não praticam religiões, praticam superstições, que não fazem arte, fazem artesanato, que não são seres humanos, são recursos humanos, são capital humano, que não tem cultura e sim folclore, que não tem cara, tem traços, que não tem nome, tem números, que não aparece na história universal e aparece nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguém, que custam menos do que a bala que os mata. Quem são os ninguéms? Nós somos os ninguéms. E nós nos tornaremos ainda muito mais ninguém nessa perspectiva, com essas reformas que estão vindo aí, né? Nós que já somos insignificantes, nos tornaremos muito mais, aos olhos do poder, é claro, porque nós não somos significantes de nenhuma forma, mas somos enxergados dessa forma, como capital humano, como pessoas a serem exploradas, como braços a darem lucros a poucos, uma grande massa que servirá a poucos. Muito obrigado, eu fico por aqui, eu passo agora a palavra aos meus colegas.